Seja muito bem-vindo ao canal Investidor Antifrágil e esse é o quadro Hidra vs Sardinha. Aqui eu vou te dar ferramentas para que você possa tomar as melhores decisões no mercado financeiro. Eu sou o Willer Neto e no vídeo de hoje vou te explicar como chegar nas melhores ações para se investir. Atualmente nós temos mais de 400 empresas na Bolsa de Valores e eu tenho certeza que você não tem nem tempo nem conhecimento suficiente para analisar todas essas empresas. E o que você pode fazer para agilizar a sua vida, né, para você ganhar tempo, é utilizar a análise fundamentalista. É pegar alguns indicadores e fazer uma funilagem, né, reduzir essa amostra para que você perca tempo apenas analisando o que realmente te interessa. Então você vai ser muito criterioso, tá? Pense no cenário ideal, né? O que você gostaria que tivesse naquela empresa para você poder se tornar sócio, né? E aí depois que você criar vários critérios, fizer uma composição com vários indicadores, tá? Até porque não vale você utilizar apenas um indicador para ver se aquela ação é boa ou não para comprar. Então você tem que utilizar de vários indicadores, de vários critérios. E depois que você rodar todo esse filtro, toda essa pré-seleção das suas ações, com certeza você vai tirar uma grande leva, tá? A ideia é reduzir aí para 30, né? Até você ir afunilando e você ter que estudar aí no máximo umas 10, 15 ações. E depois de você pensar em todos os filtros, todos os critérios do que uma empresa precisa ter para você se tornar sócio, você vai precisar documentar, tá? Você vai precisar, né, escrever passo a passo, de uma forma clara, objetiva, direta, quais são os seus filtros, né? Como você chegou naquela ação, para que você mantenha sempre um padrão, para que você não sofra muita interferência externa e que facilite a sua vida, né? Você deixa um documento, né, no ladinho ali e depois você chegou no dia X ali do mês que você sempre investe, você não precisa ficar lembrando o que você utiliza, né? Mas aquela empresa é meio queridinha, estou achando que ela, mesmo não passando nos meus critérios, acho que ela tem um potencial. Então, para não acontecer nada dessas coisas, né, que vão te tirar do foco do que você planejou inicialmente, é legal você ter esse documento bem certinho. No meu documento, que eu utilizo todos os meses, eu descrevi até qual é o site que eu estou utilizando, qual é o limite máximo, mínimo de cada indicador, né, quando que eu tenho que comprar, quando que eu tenho que vender, o botão que eu tenho que clicar para exportar para Excel, né, quais são as colunas adicionais que eu vou acrescentar. Então, assim, tem tudo lá descrito. Eu não preciso mais ficar pensando, né, fazer essa parte estratégica, que é um pouco mais chata, que exige um pouco mais de estudo. Tudo isso eu já fiz há anos atrás, documentei e agora eu só faço o gerenciamento, tá bom? Agora que eu já te orientei e dei essas dicas, eu vou compartilhar minha tela para dar um exemplo de como você pode fazer esses filtros. E só mais uma coisinha antes de eu começar. A ideia desse vídeo não vai ser eu explicar cada indicador que eu estou usando, tá, pessoal? Né? A parte fundamentalista exige muito estudo, como eu já disse anteriormente, e você vai ter que conhecer todas as opções para você entender qual que te atende mais, tá? Qual que você vai utilizar, qual que serve para analisar aquela empresa de forma individual, qual o indicador que é mais utilizado para comparar ela com outras do mesmo segmento, né? Então, até para a gente ganhar tempo, eu vou só fazer a parte prática, não vai ser tão teórico, tá? Então, vamos começar criando aquele documento para que você consiga entender quais são os critérios que você quer que a empresa passe, de forma mais geral, tá? Sem entrar ainda nos indicadores. Então, você quer que a empresa seja, vou colocar aqui, ó, lucrativa, pouco. Deixa eu aumentar um pouco o tamanho da tela para que vocês possam enxergar, né? Pouco endividada, e
pouco alavancada. O que mais que você gostaria que tivesse, né, nessa empresa? Eu gostaria também que ela tivesse uma boa liquidez diária, né, para que eu possa vender e comprar de uma forma mais tranquila, que não tenha uma chance de eu às vezes querer me desfazer daquela ação e não ter alguém para comprar, né? Então é legal que tenha uma boa liquidez diária e que ela seja de grande porte. Eu, a princípio, vou tentar não investir em empresas muito pequenas, porque como a gente vive num país que tem muita bagunça econômica, política ali, geralmente as pequenas empresas elas acabam sofrendo mais do que as grandes, né? Então, para eu poder ter um pouco mais, né, de tranquilidade, de sofrer um pouco menos com a volatilidade na carteira, eu vou tentar abrir mão de algumas pequenas empresas que talvez poderiam até se multiplicar por várias vezes ao longo do tempo, mas que vou fazer essa escolha agora neste momento, né? Então, essa vai ser mais uma condição que tenha uma boa margem de lucro para ser competitiva e ter fôlego em momentos difíceis. Então, o que seria essa margem de lucro, né? Ela poder ter uma margem aí não tão apertada, né? A gente tem várias empresas, às vezes de varejo, de tecnologia, que acabam tendo uma margem muito pequena aí de 1%, 0,8%, 2% de margem de lucro, e ela não consegue ser muito competitiva caso venha, né, algum outro concorrente apertando ela, né, com propostas um pouco mais agressivas, ela não tem margem para queimar. Né, e ela também não tem margem para passar por momentos difíceis. Né? Vamos supor que estamos passando por alguma crise, a obra-prima, né, ou o fornecedor acabou repassando o preço para ela e o custo para ela produzir aquele produto aumentou e ela não vai poder repassar todo esse aumento para o cliente final. Ela vai ter que amortizar um pouquinho, ela vai ter que absorver um pouco, né, esse aumento do custo. Com isso, provavelmente vai reduzir a margem de lucro dela. Então, se ela já tem 1%, por exemplo, 2% de lucro, né, ela vai reduzir, vai para quanto? Vai para 0,3%, vai para 0,2%. Né? Então, é legal empresas terem um pouco mais de margem de lucro. Gostaria também que ela distribuísse lucros para mim. Né? Então aqui dá até para colocar dividendos. Então eu quero, não precisa ser a maior pagadora de dividendos da bolsa. Então, pessoal, eu vou colocar, né, esse recebimento de lucros, né, pode ser semestralmente, trimestralmente, anualmente, mas eu gostaria de ter uma recompensa por estar colocando meu dinheiro ali, por estar, né, comprando esse risco junto com ela. Uma parte, tudo bem, ela pode reinvestir nela mesma para aumentar, né, os projetos e gerar cada vez mais lucro e receita, mas uma parte eu quero para mim, tanto para eu já ter um certo retorno, né, então eu posso contar tanto com a valorização daquela ação, quanto também com dividend yield, né, com o retorno que eu vou ter com os lucros que eu vou receber dela. Então, às vezes, a empresa te paga um dividend yield aí de 6%, por exemplo, né, você já sabe que pelo menos 6% naquele ano você já tem, além de tudo que ela pode se valorizar. E também, né, eu gosto de reinvestir todos os dividendos para comprar cada vez mais ações. Então, esse é um ponto que eu acho que é importante também. Vou colocar aqui que ela tenha uma liquidez corrente positiva. Né? Isso, para quem ainda não está muito familiarizado com a parte contábil, né, a liquidez corrente é ela ter condições no curto prazo de quitar as suas dívidas, tá? Com o que ela tem de caixa. Então, isso é uma coisa legal. Né? Então, vou colocar aqui também. Como a gente tem mais de 400 ações na bolsa, eu acredito que pelo menos algumas delas, né, elas possam estar descontadas, ou seja, elas têm uma certa margem de segurança. Então, vou colocar aqui, ó, que tenham margem de segurança. E o que é ela ter uma margem de segurança? Ela me proporcionar um potencial de ganho
acima do normal. Vamos supor que uma determinada empresa, né, tinha um P sobre L de, na média, uns 20. E agora ela está com um P sobre L de 12. Né? Está com um P sobre VP mais baixo do que a média histórica também. Está com outros indicadores também de valuation que estão me apontando que ela está historicamente, né, mais barata do que ela costuma estar e não está condizente com os resultados que ela está mostrando. Né? Tem vários casos em que a especulação, né, o apavoro de vários investidores acabam impactando muito negativamente empresas que não deveriam ter, né, toda aquela queda. Então, você passando alguns filtros, tendo um raciocínio em cima disso, né, você acaba encontrando empresas que eram para ter caído às vezes, né, por causa de fatores externos, 2, 3%, e elas caíram 20%. Né? Então, oportunidades assim que estão muito judiadas sem ter porquê, que a empresa continua tendo bons resultados, que ela passe por todos os outros critérios e ainda, né, me mostra que historicamente ela está com uma boa margem de segurança, para mim é excelente, porque aí eu pego empresas de qualidade com um grande potencial de retorno ao longo prazo. Então eu vou colocar aqui também que tem uma margem de segurança, vou colocar boa margem de segurança, boa margem de segurança, e que tem uma rentabilidade acima da média. Né? O que é uma rentabilidade? Rentabilidade acima do BOVA11, vou colocar, que é um ETF que segue a média aí da bolsa e tem vários sites e ferramentas que conseguem comparar esse ETF com outras ações. Né? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou escolher empresas que nos últimos 5 anos, pelo menos, vou colocar aqui, ó, 5 anos, só para ficar mais claro. Então, eu vou pegar empresas que historicamente estão rendendo mais do que a média da bolsa. Né? Porque se eu escolher só empresas que estão sempre seguindo aí um pouco a média, né, que não tem nada demais, que não tem esse potencial, que não tem essa gestão, né, um pouco acima do padrão, eu prefiro investir num ETF, num fundo, né, passivo, né, ou pegar uma gestora boa, né, para escolher as melhores empresas para mim. Então, essa vai ser uma outra condição. Se eu vou perder meu tempo para fazer esses filtros, escolher as melhores empresas, eu quero que elas rendam mais historicamente do que a média. Tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou abrir o site do Status Invest, que é um site que eu sei que tem essa possibilidade de filtro avançado. Vou clicar na lupa, depois busca avançada ações. Aqui eu vou já começar a colocar alguns filtros que tem a ver com o que eu coloquei lá atrás, né, no documento. Então, o que eu coloquei? Que eu queria empresas lucrativas. Então, o que esse indicador tem? Ele tem o lucro aqui como denominador. Né? Então, uma forma do resultado dessa fração ficar negativa, o preço nunca vai ser negativo. Então, se ela ficar negativa é por causa do lucro. E eu vou colocar o quê? Eu não quero empresas que estão tendo prejuízo. Então, eu vou colocar que, no mínimo, eu quero empresas com PL acima de 1. Automaticamente, estou tirando empresas com prejuízo. Vou colocar também um limite máximo de PL de 18. Por que eu acabei escolhendo 18? Quando você entra aqui nesse site Oceans 14, você tem um histórico completo do PL da bolsa. Isso aqui traz uma média, né, do PL. Você percebe que nessa alta, nesse pico que teve aqui, né, em 2019, o PL estava em 18,44. E olhando o tracejado que tem ali na horizontal, você percebe que se eu pegar um PL desse patamar, eu me enquadro em praticamente todos os outros anos que teve na bolsa. Então é um limite máximo que eu acho bem aceitável. Né? Se a média da bolsa em máximas históricas está em 18, não é possível que eu não vou encontrar boas empresas com PL abaixo disso. Tem várias empresas que com certeza estão abaixo desse máximo aí que teve em 2019. Ah, William, teve um outro ali, mas foi de 23 e, né, pelo histórico aqui, ó, você vê que é muito atípico, né? Foi uma vez só. Né? Se você pegar aí por volta de 18, você já pega uma boa parte aí desse gráfico. Então, coloquei também 18, tá? Clica fora, já vai funcionar. Outro tipo de filtro, margem líquida. Poxa, uma margem líquida aí
né, de uns 15%, é uma margem bem legal. Tinha colocado lá no documento também que eu não queria empresa muito endividada. Então, o que que eu vou buscar aqui, ó, nesse dívida líquida sobre patrimônio? Eu vou colocar que no máximo ela vai ter que estar igual ao meu patrimônio. Eu não posso ter mais dívida líquida do que o que eu tenho, né, para vender, para oferecer, né? Eu não posso me expor a esse nível. Mais para baixo, o que que tem aqui? Liquidez corrente, né? Pelo menos um no mínimo, tá? Então, a empresa tem que estar conseguindo ter uma quantidade suficiente, né, de caixa para ficar pelo menos empatado com o que ele tem no curto prazo para pagar. Ficou abaixo disso, para mim já não interessa. Então, a liquidez corrente tem que ser positiva aqui no caso. A média de crescimento dos lucros nos últimos 5 anos. Eu gostaria que tivesse, né, porque a gente sabe que a tendência da valorização daquela ação, ela segue muito o crescimento de lucro que essa empresa está gerando. Então é legal que ele tenha, em média, um crescimento ok. Né? Então eu vou buscar, como eu já vou pegar também dividendos, até lá em cima acho que eu esqueci de colocar, vou colocar aqui, por exemplo, ó, 6% de dividendos. Dividend yield, perdão, tá? Tem a ver com dividendo, mas tem uma relação com preço também. Mas aqui embaixo eu vou colocar que em média eu quero ter também um crescimento anual de uns 8%. Vou colocar aqui, tá? Pessoal, eu estou fazendo só um exercício prático. Não são todos os indicadores que você pode usar. Eu mesmo, no meu documento que eu utilizo todos os meses, tem muito mais coisa do que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Mas é uma forma de vocês entenderem o raciocínio, tá bom? Conforme vocês vão estudando mais análise fundamentalista, vocês vão incrementando aí. Eu disse também que eu queria uma boa liquidez, né? Então eu vou colocar empresas que negociam pelo menos R$ 200.000 por dia. Tá? Então, em média, vou colocar isso aqui para ela. Vou colocar que o lucro por ação vai ter que ser de pelo menos 0,01, então já tiro empresas que estão dando prejuízo. Vou colocar também aqui crescimento de receita de 8% também. Então, vou ser bem rigoroso. Vou pegar, por exemplo, só empresas que têm valor de mercado acima de 1 bi. Então, deixa eu entrar aqui. 1, 2, 3 milhões, né? Então, aqui foi para mim. Agora vamos para bilhões. Então, empresas que tenham esse valor de mercado no mínimo. Buscar, você vê que de 400 e poucas empresas, a gente passou para 21 empresas, tá? Sendo que tem várias aqui que provavelmente são repetidas, tá? Porque não repetidas de mesmo código, né? Mas da mesma empresa. Então aqui só de Sanepar a gente tem 3, né? De Taesa a gente tem 3. Então vamos contar aqui quantas empresas tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 empresas. Lembra que foi um chute lá no começo do vídeo, tá, pessoal? Falei que vocês iam analisar de 10 a 15 empresas, né? Deu bem nessa margem aí. Então, só com esse filtro que eu fiz, já caiu para 13 empresas que você pode analisar mais afinco, né? Que você sabe que pelo menos vai entregar esses critérios aqui. É claro que, né, você pode depois, né, isso aqui você não vai parar por aqui, tá? Isso aqui é só para reduzir a amostra e você ficar só com filé mignon, tá? Mas você depois vai ter que ir no RI daquela empresa, né, ver o que que ela faz, quais são os projetos, entender o que que ela vende, né, quem são os concorrentes, ver se você gosta daquela empresa, né, se ela não está envolvida em nenhum escândalo, né, não tem nada comprometendo ela. E se você achar que está tudo certinho e ela passar por todos os seus critérios dessa parte de qualidade e financeira, né, é uma grande chance de você fazer um bom negócio, tá bom? E você pode também, né, através aqui do download, exportar e aí você cria uma planilha e você pode acrescentar outras colunas. Então vamos supor que aqui você já fez vários filtros, mas tem coisa que você queria colocar que não tem aqui. Tá? Então, poxa, Willer, eu queria colocar também que além dela ter um crescimento de lucro, dela estar sendo lucrativa, eu gostaria de colocar uma coluna que mostrasse
que o crescimento de lucro e de receita fosse estável, que não fosse pontual, né? Que ela não está dando lucro por acaso, por sorte aí desse ano, algum cenário que privilegiou ela. Então eu vou analisar um gráfico, né, de uns 5, 10 anos aí e vou ver se o crescimento está constante, se está estável. Não tem aquele filtro, William. Tem várias outras coisas que eu gostaria de acrescentar. Antes de me aprofundar no RI, de ver o que ela faz, eu queria colocar mais critérios. O que você faz? Clica em download, exporta numa planilha, coloca mais quantas colunas você quiser, tá? Seja bem criterioso. Se não passar, não passou, tá? Invista em outra coisa, em fundo imobiliário, em renda fixa, em cripto, acha outra coisa para investir, tá? Mas eu, pelo menos, se for para gastar o meu dinheiro para investir em empresas, eu tenho que ser muito chato com ela, tá? Não vou apostar em empresas que eu não colocaria se fosse aqui presencialmente, né? Se eu tivesse sentado numa reunião, né, analisando todos os dados daquela empresa, conversando com o proprietário, vendo se realmente eu vou me tornar sócio ou não. Então, eu vou ser tão rigoroso quanto eu seria, né, nesse tete-a-tete ali. E naquele documento que eu coloquei com vocês, né, eu fiz só aquela primeira etapa. O que vocês podem fazer depois? Tudo isso que vocês estão fazendo ali comigo, vai colocando bem descrito. Tá? Então, entrar no site Status Invest, ir na busca avançada ações, colocar PL no mínimo 0,1 e no máximo 18, dividend yield no mínimo 6%, liquidez corrente acima de 1. Vai colocando tudo que você está fazendo, clicar em download, adicionar colunas manualmente XYZ, comparar também com os concorrentes se a dívida sobre EBITDA está maior ou está menor, se EV sobre EBITDA, né, comparando com os concorrentes do segmento, se ela está descontada ou se ela está cara. Então, coisas que não tem ali, adicione nas colunas. Eu faço isso, eu coloco mais umas 5, 6 colunas a mais do que tem ali, tá? E isso é muito positivo, tá? Você investindo para o longo prazo, né, você sabe que todos os meses você vai poder colocar o seu dinheiro naquela empresa. Não precisa ficar preocupado se essa semana caiu um pouco, se na semana seguinte subiu, se depois caiu de novo. Então, para você, você já fez sua lição de casa, você já analisou, né? As demonstrações financeiras deles são trimestrais, então não adianta você ficar olhando o Status Invest e rodar esse filtro todo dia, todo mês, tá? Porque você só vai ter a mudança de vários daqueles indicadores, todos que não têm a ver com preço lá, provavelmente só vão mudar na próxima divulgação trimestral daquela empresa. Então, é uma forma de você se controlar, diminuir a ansiedade, conseguir focar em boas empresas de forma consistente, conseguir investir mesmo caindo, e além disso, vai te ajudar muito numa questão que é crucial para quem investe em ações e que é o calo de vários investidores, que é o quê? Saber o momento certo de vender. Então, se você colocou vários critérios que fazem ela entrar, adivinha o que vai fazer você vender? Quando ela não passar nos seus critérios. Olha só que coisa sensacional, tá? Você não tem mais que ficar prevendo o futuro, né? Fazer vários gráficos e tentar acertar o momento ideal de venda. Será que vai subir mais? Será que vai cair mais? Né? Não, o que você vai fazer? Todos os meses você vai investir naquela ação, né? Uma vez por trimestre você vai rodar os filtros de novo quando aquela empresa divulgar, né, os dados dela novamente. A empresa passou nos seus critérios de novo? Passou. Não passou? Vende. Olha que simples. E você sendo bem claro e objetivo nas suas decisões, vai facilitar para que você não fique apegado, né? Porque tem gente que fala, não, putz, eu investi aqui nessa ação, né, achando que ia crescer, ela caiu um pouco, mas ela não passa mais nos meus critérios, mas eu acredito que ela ainda vai subir, ela tá ruim agora, mas ela, né, eu sou cliente dela, eu confio naquela empresa. Não, tá? Você tira a emoção, você tira a queridinha, tá? Não passou no seu critério? Um abraço, tchau. Tá? Não importa se ela está sendo falada no YouTube, se tem influencer aí que está comprando, dane-se. Você tem os seus critérios, ela não está passando e você vai tirar ela daqui 3 meses se ela não passar, né, no seu filtro. Então, isso é libertador,
isso vai, né, você ter os seus critérios documentado e também saber o momento de vender e comprar, para quem investe em ação, isso já é um grande avanço. Você com certeza vai estar na frente de mais de 99% aí dos investidores, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta se você já faz algum tipo de filtro ou se você investe, né, de uma outra forma, como que você chega nas suas ações, né? Como que você diminui essa amostra de ações que você analisa. Né? Então comenta aí para eu saber como é que você faz atualmente. E se gostou do conteúdo, não esquece de clicar em curtir, também se inscreva no canal e me siga no Instagram, porque lá eu faço postagens diárias sobre educação financeira e investimento. Muito obrigado pela presença até aqui e até o próximo vídeo.